Você já deve ter percebido o quão ruim está o nosso país atualmente, certo? Saúde, educação, economia, segurança, nada parece funcionar direito por aqui já tem um tempo. Mas o problema que eu quero tratar nesse vídeo é algo que, na minha opinião, causa todos esses outros problemas que eu citei anteriormente. É algo que está enraizado na sociedade brasileira e as pessoas muitas vezes sequer se dão conta dele, e como ele é maléfico para a nossa sociedade em geral. Extremo e dividido. Esse é o reflexo do Brasil, pelo menos no cenário político. O título desse vídeo, e também o problema que eu citei anteriormente, que é o causador de diversos outros, pode ser explicado de forma resumida e simplificada da seguinte forma. Quantas pessoas por aí você já não viu bater no peito e gritar de voz alta que são de direita, de esquerda, de centro, liberal, anarquista? Show de bola até aí. Mas se você fizer uma pergunta para essas pessoas a respeito daquilo que elas dizem defender e fazerem parte, 90% delas eu garanto que não vão saber responder. O capitalismo demonstrou fracasso, na sua opinião? Então, por exemplo, um país como o Canadá, um país como Hong Kong, um país como os países nórdicos, que são capitalistas e têm alto IDH, por exemplo, você acha que eles são exemplos de fracasso? Eu não sei te fazer essas análises comparativas entre esses países todos, né? Porque elas não sabem nada do que elas defendem. Porque elas não estudaram, elas não viram os prós e os contras daquilo ali para ver se realmente faz sentido com a mente delas, com a vivência delas, com o jeito delas de levar a vida. Não. Elas simplesmente viram alguém falar aquilo, elas viram alguém defender, alguém se dizer daquilo e pronto, meu amigo. Isso já é o suficiente para elas também se sentirem parte daquilo e defenderem com unhas e dentes até o final. E se você, baseado em tudo isso que eu falei, ainda for corajoso ou não tiver muito amor próprio, ainda quiser tecer uma crítica ao pensamento e à ideologia dessas pessoas, meu amigo, isso vai ser interpretado como um ataque direto a ela. Um ataque direto, uma ofensa à pessoa dela e algo que deve ser combatido, pelo menos na mente dela, né? Isso quando o normal hoje em dia nem é só isso. É assim que você tece uma crítica a ela, você é automaticamente jogado para o lado oposto. Para você estar criticando ela, você só pode ser a favor do contrário. Ou seja, vou dar um exemplo aqui que é o que muito acontece hoje em dia. Você está criticando algo no governo do PT, algo no Lula, pronto. Você com certeza deve ser bolsonarista, de extrema direita e uma série de coisas aí que terminam com ista. E o contrário também. Você está criticando algo que aconteceu no governo Bolsonaro ou na direita, pronto. Com certeza você é socialista, esquerdista, cubano e uma série de outras coisas que também terminam com ista. Entende como isso não faz sentido? Isso acontece, de fato, porque as pessoas não defendem mais ideias. Elas defendem narrativas. Elas defendem pessoas, políticos, né? Geralmente, tudo aquilo que elas ouviram por aí e só replicam, repete igual papagaio. Frases, jargão, atitude. E aí, como você vai esperar o senso crítico nessa pessoa de ouvir uma crítica e falar, pô, realmente, eu pensei nisso aqui, mas a tua ideia também faz sentido. Não, elas tomam aquilo que elas ouviram por aí como uma verdade absoluta e não vão aceitar críticas acerca disso. E aí, meu amigo, por aqui pelo menos já virou normalidade. A gente olhou tanto pro abismo que ele olhou de volta e a gente nem liga mais. Isso aqui é o que sobrou do Supremo Tribunal Federal. Esse aqui é o plenário da corte, onde são feitas as votações. Está completamente depredado. Esses aqui são os assentos onde ficavam. E agora eu vou estar falando a respeito de dois dos quais eu considero uns dos principais causadores desse cenário, dessa divisão e desse extremismo que a gente vem passando. E são eles: o sentimento de pertencimento, ou seja, a necessidade de pertencer a alguma coisa, a algo, a alguém, e a cultura da ignorância, que infelizmente é uma das que mais se faz presente aqui no Brasil e no mundo mesmo. O sentimento de pertencimento é algo perigoso, apesar de inato aos seres humanos. Não é à toa que a gente é conhecido como um animal coletivo. A gente vive em família, em sociedade.
mas isso geralmente não parece ser o bastante. Chegamos a essa terra sem muitas certezas. Não sabemos de onde viemos, para onde vamos, ou sequer o que devemos fazer. A única certeza que temos e que nos acompanha durante todo o decorrer da vida é a do fim, é a da morte. É a que tudo o que fazemos nessa vida terá um fim. Perante uma realidade tão fria e a nossa própria insignificância, vem uma crise existencial, um vazio. Vazio esse que deve ser preenchido. Nós precisamos nos sentir úteis, importantes, parte de alguma coisa. Daí, o sentimento de pertencimento, a vontade de pertencer a algo, a alguém ou simplesmente a alguma coisa. É a partir disso que nascem coisas como religião, grupos sociais e recreativos e principalmente grupos políticos. As pessoas veem coisa como direita ou esquerda e poucos se interessam sobre o que aquilo ali diz na teoria. Elas só querem pertencer a algo, conversar com pessoas que pensam supostamente igual a ela e principalmente eleger alguém que diz defender o que elas acreditam, que diz defender o grupo, entre aspas, dela. É a sua representatividade no maior cargo da república. É alguém que faz parte do mesmo grupinho, entre aspas, que você, governando a nação que você mora. Existe algo mais atrativo e barato do que isso? Pelo visto, não. A cultura da ignorância é algo bem menos intrínseco da natureza do ser humano e filosófico, é algo bem mais fácil de ser percebido. E inclusive eu vou definir o ponto inteiro com um ditado popular apenas, que eu tenho certeza que você já ouviu. Existem 3 coisas que não se discute por aqui: religião, futebol e política. Futebol e religião, beleza, realmente é algo mais subjetivo. Você torce, acredita, crê naquilo que mais faz sentido para você e se adequa com a sua pessoa. Agora, como pode uma sociedade não discutir aquilo que rege ela? A política é aquilo que rege o funcionamento do país inteiro em que a gente vive. E é cultural você não discutir isso. É natural você deixar cada um com o seu pensamento único e não debater nada a respeito do tema. Agora eu faço uma pergunta. Como pode uma sociedade prosperar e ir bem se é comum os próprios cidadãos não discutirem sobre o que rege ela? Não faz sentido. E é por isso que, na minha opinião, a grande maioria das pessoas já perdeu a esperança na política como um todo, em qualquer coisa relacionada à política. Porque quando é cultural que você não se discuta, que você não pesquise, que você não estude a respeito, resta isso. A face mais crua, a face mais rasa e pobre da política, que é uma brincadeira onde a gente vai lá brincar de eleger uma pessoa ou um grupo delas que só vão revezar para ver quem se apropria do nosso dinheiro, quem se apropria do que é nosso, quem vai contar mais mentira, quem vai fazer mais promessa que jamais será cumprida. É isso que resta. Quando uma sociedade ignora tudo que a política é, toda a teoria do que é a política, e se foca apenas no teatro de mentiras, a gente chega no nosso cenário atual da política brasileira. E é a partir daí que você já deve ter ouvido essa frase de alguém, sobre qualquer política aleatório. Ah, tudo bem se ele roubar, contanto que ele faça alguma coisa. Meu amigo, se a gente tira essa frase de contexto e joga para qualquer outro assunto, é um absurdo, porque essa frase é um absurdo. Acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo. De comida, eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Tendo falado a respeito dos meus 2 pontos, esse vídeo entra na sua reta final. E agora eu quero falar sobre o que isso gera na prática para a sociedade. Bom, isso gera com que políticos tenham carta branca para fazer o que quiserem com o país inteiro. Até porque ou as pessoas serão do tipo que não estudam nada a respeito, apenas idolatram pessoas, ideias prontas e narrativas mastigadas, então elas não cobrarão, pelo contrário, elas vão passar pano, ou elas são do time que não gostam de política, não ligam e simplesmente aceitam serem roubadas caladas a cada dia. E aí, meu amigo, a gente chega no cenário atual que a gente está,
onde o político pode fazer tudo o que quer, sem medo nenhum de ser repreendido ou cobrado pelo povo. E se um milagre acontecer e o povo começar a se revoltar, é muito fácil despistar a atenção. Até porque me diz uma coisa, qual foi a última vez que você ouviu falar a respeito do fim da escala 6x1? Não tem mais nada a respeito, porque tudo isso serve como cortina de fumaça para desviar nossa atenção do que realmente importa. E pode ter certeza que isso tudo é calculado. Tudo isso é planejado para que você desvie sua atenção e que você por um momento sinta-se importante. Você sinta que, poxa, a gente está sendo ouvido, eles estão se preocupando com o nosso bem-estar. Mas eles não estão. Agora que eu já fiquei 10 minutos fazendo você refletir acerca da situação atual do Brasil e desse problema que para mim é o causador de todos os outros que a gente tem no nosso dia a dia, chegou a parte talvez mais importante para a maioria das pessoas do vídeo, que é, beleza, qual a solução para isso tudo? Bom, talvez seja a presunção da minha parte achar isso, mas você que chegou até aqui do vídeo, está assistindo até o momento ainda, para mim já faz parte da solução. Porque vai soar clichê, mas a solução para esse e para praticamente todos os nossos problemas quanto sociedade é o estudo. Não tem jeito. Apenas uma sociedade que busca entender o mecanismo político, o mecanismo que governa ela e tudo que está ao teu redor, vai ser capaz de sair dessa situação que a gente se encontra hoje em dia. É só um povo que estuda de fato política, que busca ter suas próprias opiniões, é um povo crítico, que principalmente conhece os seus direitos e tem sede, tem desejo de fazer com que esses direitos sejam cumpridos, que não houve um discurso barato como esses que eu coloquei anteriormente e se contenta. A gente é um povo, nosso país é grande, a gente é um povo forte, a gente precisa lembrar disso, as pessoas precisam acordar, e é só através do estudo que eu considero isso possível. Então, se você chegou até aqui, eu peço que não pare nesse vídeo. Vá procurar ver outros vídeos sobre política de vertentes diferentes. Não se limite a ver, eu vou ver vídeo só de esquerda e você é esquerdista. Não, veja de todas as opiniões políticas, todas as vertentes. E se a partir desse vídeo, que só tem as minhas opiniões e os meus devaneios, você for atrás de algo a mais de política, descobrir um gosto que talvez nem você sabia que tinha, um interesse, desenvolver um interesse pela coisa, a minha missão já foi mais do que cumprida. Faça esse favor para você mesmo que ninguém pode fazer. E faça um favor para a sociedade também. Até porque a gente não vai mudar o mundo do dia para a noite. Não é um vídeo aqui, Nicolas Ferreira, não é um vídeo que vai mudar a sociedade. Tem que mudar algo dentro de você primeiro, antes de mudar qualquer outra coisa. E você deve ter percebido que eu gastei muito mais tempo falando sobre qual é o problema, o que causa ele e o que ele pode vir a causar, do que realmente falando de forma aprofundada na solução dele. E esse é um aspecto que eu quero que seja bem presente nos vídeos desse canal. Eu não quero chegar aqui, coisa que a gente já tem de sobra no YouTube e na internet em geral, que é soluções prontas, soluções mágicas, narrativas já mastigadinhas ali para você só ver, concordar, absorver e passar para frente. Não. O intuito desse canal e dos vídeos aqui serão você mesmo pensar a respeito. Pensar o que você acha, quais são as suas soluções. E se possível, compartilhe aqui embaixo. Eu não garanto que você vai achar por aqui vídeos extremamente editados, com roteiros mirabolantes, cheios de reviravoltas como um filme de Hollywood. Esse vídeo sequer tem muitos elementos visuais, então você pode só ouvi-lo, e todos que vierem depois desse, e levar como uma conversa entre nós dois. Eu só quero que a proposta desse canal como um todo seja aquele momento para você parar, esquecer um pouco essa proposta de mundo extremamente rápido, de vídeo curto, de narrativa pronta, de opinião mastigadinha, e que você reflita, tenha suas próprias conclusões por um momento, deixe sua mente fluir, até porque o que seria mais humano do que você só parar e refletir sobre o mundo que te cerca? Não é à toa que o nome do canal é 2 Dedos de Reflexão. Eu quero que esse seja um momento para você parar no seu dia e refletir a respeito de alguma coisa. Colocar realmente o seu senso crítico, a sua consciência para trabalhar. Até porque os vídeos sempre serão perguntas, que não necessariamente vão ter uma resposta. Mas eu quero ser o instrumento para você chegar a ela por si mesmo.